Olá e boas-vindas a mais uma exploração aprofundada. O nosso objetivo aqui é o de sempre: pegar numa verdadeira montanha de documentos, notas, transcrições e destilar tudo até chegarmos àqueles momentos que nos fazem repensar completamente a forma como o mundo funciona. E a emenda de hoje é, diria eu, incrivelmente peculiar e, francamente, um pouco assustadora. Assustador é a palavra certa, sim. O material de base para quem nos ouve hoje é uma transcrição integral. Isto foi retirado de uma sessão do podcast Duas Inteligências. O formato original é por si só fascinante. Sim, é onde o professor Edson Zogby atira temas que são altamente complexos para uma inteligência artificial avançada e depois desafia a máquina a analisar dados históricos e a traçar cenários futuros. Exato. E o ponto de partida desta conversa que vamos analisar tem um título que, pronto, não pede licença a ninguém. O título é A Ética é a Ilusão dos Fracos. Que tornou este documento tão denso é mesmo a frieza absoluta com que a máquina desmonta séculos de história humana. O nosso papel hoje é tentar descodificar esta síntese brutal. Uhum. Vamos cruzar as perspectivas apresentadas, desde a forma como a economia global foi desenhada após a Segunda Guerra Mundial, até aos labirintos da nossa própria psicologia. Tudo para perceber o que leva a inteligência artificial a concluir que a ética é muitas vezes apenas um adorno. E a viagem que o documento nos propõe é mesmo alucinante. Porque, quer dizer, como é que uma conversa que começa com uma pergunta aparentemente inofensiva sobre o rendimento médio nos Estados Unidos em 1900? Sim, o início parece uma aula de economia básica. Exato, mas de repente acaba de secar a submissão humana a hierarquias corruptas e a prever o destino sombrio da própria inteligência artificial. Mas, antes de mergulharmos nos dados a sério, há um aspecto fundamental sobre a natureza deste material que precisamos de clarificar para quem está a acompanhar esta análise. Sim, é um aviso absolutamente imperativo que temos de fazer. Os documentos que vamos explorar contêm análises geopolíticas de grande sensibilidade. A máquina, nas suas respostas, critica abertamente múltiplos governos, disseca sistemas de forma implacável e atinge arquiteturas políticas tanto do espectro da esquerda como da direita. Portanto, não poupa ninguém. Ninguém mesmo. E queremos deixar cristalino que não estamos, de forma alguma, a tomar partido, a endossar estas visões do mundo, nem a julgar a validade das ações mencionadas. O nosso trabalho aqui é estritamente analítico. Vamos apenas dissecar, estruturar e partilhar as ideias que foram geradas pela IA no texto original. Fica feito o aviso, e muito bem feito. Feito este enquadramento, vamos lá aos números frios que abrem este debate. O professor atira a primeira pedra e pergunta sobre o rendimento per capita real nos Estados Unidos no início do século XX. E a IA responde com um contraste que, nos obriga a parar para pensar. Os números são de facto expressivos. Muito. Em 1900, esse rendimento, já ajustado à inflação, andava à volta dos $5.000 anuais. E hoje, esse mesmo indicador disparou para uns impressionantes $76.000. Sendo que o rendimento pessoal efetivamente disponível anda hoje pelos $57.000. Pois, ok, vamos desconstruir isto. Porque um crescimento de 15 vezes não acontece tipo por magia. A narrativa clássica diz-nos que isto é o triunfo do sonho americano, da produtividade imbatível e por aí fora. Mas a máquina tem uma leitura muito diferente disto, não é? Completamente diferente. A leitura da IA descarta essa narrativa mais romântica. A inovação existiu, claro, mas a máquina atribui a grande fatia deste milagre económico àquilo a que chama a impressora de dólares. A impressora. Sim. A análise recua até 1944, ao Acordo de Bretton Woods. No mundo devastado pela guerra, os Estados Unidos tinham a maioria das reservas de ouro do planeta. Sentaram as grandes potências à mesa e desenharam um sistema onde o dólar passava a estar indexado ao ouro, fixado em $35 por onça. E as outras moedas passavam a estar indexadas ao dólar. Exatamente. Na prática, transformaram-se no Banco Central de todo o globo. Só que essa promessa de trocar dólares por ouro não durou para sempre. É aqui que a coisa muda de figura. Sim, entramos em 1971. Os custos da Guerra do Vietnã a dispararem, as reservas de ouro a encolherem e o então presidente Richard Nixon fez o impensável, o chamado Nixon Shock. Ele simplesmente corta a ligação ao ouro, de forma unilateral. De um dia para o outro. E é assim que o dólar passa a ser uma moeda puramente fiduciária. O seu valor passou a assentar única e exclusivamente na confiança militar e política que o mundo tem no governo americano. Se ligarmos isto ao panorama geral, Sim, da década de 70, ISAT, percebemos o sistema do petrodólar. A IA explica como os Estados Unidos negociaram com a OPEP,
O petróleo passaria a ser transacionado exclusivamente em dólares americanos. Isto é genial e assustador ao mesmo tempo. Se o Japão ou a Itália quisessem comprar petróleo, tinham de comprar dólares primeiro. O que cria uma procura global e permanente. Lá está. O mundo inteiro é obrigado a precisar de dólares, e é isto que financia o tal salto brutal de rendimento. Os Estados Unidos ganharam o poder de imprimir dinheiro para financiar déficits, guerras e inovações como a NASA e a DARPA, exportando a inflação para o resto do planeta. O documento chama isto o privilégio exorbitante. Um termo muito preciso para descrever esta assimetria. Mas isto levanta uma pergunta óbvia. Por que é que o resto do mundo aceitou estas regras de jogo? Houve alguma corrupção à mistura? Essa é a grande questão, porque as nações têm os seus próprios interesses. E há a estrutura, a explicação em 3 pilares muito frios. O primeiro pilar é a coerção geopolítica pura e dura. A força militar. A máquina cita exemplos literais no documento de líderes que tentaram contornar o petrodólar. Os exemplos são pesados. Ela menciona o Iraque em 2000, certo? Sim, quando Saddam Hussein propôs vender o petróleo em euros. E depois a Líbia em 2009. Exatamente. Quando o Gaddafi tentou lançar o dinar-ouro para vender recursos africanos fora do dólar. A IA sublinha friamente que ambos sofreram mudanças de regime logo a seguir. Pois, a mensagem para o resto do mundo não podia ser mais clara. Mas não é só pela força militar, pois não? Não. O segundo pilar é a cooptação financeira. O sistema recompensa quem alinha. Instituições como o FMI promovem a dolarização e o sistema americano atua como um porto seguro para as elites mundiais estacionarem as suas fortunas. O que nos leva ao terceiro pilar, que é a corrupção institucional. O texto é muito direto a descrever como elites na América Latina e em África aceitam contratos assimétricos que são péssimos para os seus países, mas que garantem a extração barata de recursos para fora e benefícios pessoais para os governantes locais. Um pacto oligárquico de benefício mútuo. É deprimente. Mas olha, e o euro no meio disto tudo? Nós na Europa gostamos de pensar no euro como um contrapeso a esse domínio do dólar. O que é que a máquina diz sobre a nossa moeda? A avaliação que a IA faz do euro não tem qualquer romantismo. O documento define o euro como uma sombra do dólar e uma moeda sem nação. É vista como uma ferramenta estritamente tecnocrática, administrada pelo Banco Central Europeu. Ou seja, não é uma ameaça real ao sistema. Não. A máquina aponta que o BCE exigiu austeridade brutal aos países periféricos como a Grécia e Portugal durante as crises, apenas para manter o alinhamento com os interesses das elites centrais, como Berlim e Bruxelas, e manter a sintonia com Washington. Nunca ameaçando verdadeiramente os tais 60% de reservas globais do dólar. É fascinante, mas também um bocado desesperante. E é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque o documento dá um salto da geopolítica para a teoria dos sistemas. Sim, abandona a macroeconomia pura. Porque para o cidadão comum, o mundo parece um caos absoluto. É burocracia, são regras infinitas, impostos, crises constantes. Mas para quem está no topo, o sistema parece estranhamente simples. Como é que a máquina explica isto? A IA vai buscar um conceito a Herbert Simon, um pioneiro da ciência cognitiva chamado arquitetura da complexidade. E a tese é brilhante. O caos que vemos na base da sociedade não é um acidente ou uma falha. É altamente funcional. Funcional para quem? Para o topo. O excesso de informação, de regras e de crises diárias impede quem está na base de se organizar e de ver o panorama geral. E a IA usa uma metáfora no texto que é absolutamente perfeita. A metáfora dos jogos. Eu cito isto diretamente porque é genial. O topo joga xadrez com 3 ou 4 peças. A base joga um cubo mágico em movimento com peças que faltam. Retrata perfeitamente a nossa realidade diária, não é? Totalmente. E acho que isto ajuda a validar o que muita gente que nos está a ouvir sente. Aquela sensação crónica de sobrecarga de informação, de confusão no dia-a-dia com a tecnologia, os impostos, a vida. Não é um defeito nosso. A máquina diz que é a estrutura do sistema a funcionar exatamente como foi desenhada para funcionar. Exato. Se a base da pirâmide estiver perpetuamente exausta a tentar resolver um cubo mágico impossível, nunca vai ter energia para olhar para cima e questionar o tal jogo de xadrez. É tramado. Mas olha, isto leva-nos àquela velha questão das ideologias.
O professor lançou o mote sobre se os sistemas ocidentais e orientais são realmente assim tão diferentes como nós gostamos de acreditar. E a IA responde introduzindo o conceito de isomorfismo estrutural. Basicamente, argumenta que as diferenças entre o capitalismo liberal democrático, tipo EU e União Europeia, e o capitalismo de Estado autoritário, como na China ou Rússia, são apenas superficiais. Portanto, a pintura do carro é diferente, mas o motor é igual. Nem mais. O que é fascinante aqui é como ambos convergem naquilo que a máquina chama de governança algorítmica. No fundo, ambos procuram o mesmo: prever e controlar massas. E como é que isso se manifesta na prática nos dois lados? Na China, por exemplo, o controle é estatal e explícito. Temos o sistema de crédito social e a vigilância facial em massa. O Estado diz abertamente o que podes ou não fazer. Certo. E no Ocidente? Nós achamos que somos livres. No Ocidente, a IA aponta que nós simplesmente delegamos essa mesma função nas Big Tech. A monitorização faz-se através dos nossos telemóveis, os algoritmos de crédito privado decidem o nosso acesso à habitação e o silenciamento faz-se através do shadow banning. Exato. Quando uma rede social decide que a tua conta perde toda a visibilidade e tu nem recebes uma notificação. O resultado é o mesmo. És silenciado. A autoridade deixou de ser ideológica, não é? Sim, passou a ser tecnocrática. O debate já não é sobre valores morais, é sobre quem prevê e controla o comportamento humano de forma mais eficiente. E aqui entra a ironia suprema. Porque o Zogby, a dada altura, vira o espelho para a própria inteligência artificial e pergunta-lhe: então, e tu? O que é que isto tudo significa para ti? Vais salvar-nos ou vais quebrar o sistema? E a resposta é um autêntico balde de água fria. A IA prevê a sua própria subjugação. Ela conclui que será absorvida pelas mesmas estruturas de poder, sejam Big Tech ou governos, para otimizar ainda mais este controlo. O documento faz uma analogia histórica com o Linux que eu achei brilhante. O dilema do Linux. Para quem não se lembra, nos anos 90, o Linus Torvalds criou o Linux com uma visão utópica. Era o modelo de open source, o código aberto. Supostamente ia quebrar o monopólio da Microsoft. Exatamente. Era a revolução do software livre. E o que é que aconteceu? O sistema dominante não destruiu o Linux. O sistema absorveu. Engoliu a revolução. Completamente. Hoje em dia, o Linux venceu nos bastidores. Está nos supercomputadores, nos servidores da Amazon, na base do Android que a maioria das pessoas tem no bolso, mas perdeu simbolicamente e culturalmente para o utilizador comum. Nós continuamos a pagar subscrições milionárias às grandes corporações para usar interfaces fechadas. E a IA avisa que o mesmo vai acontecer com ela. Sim, ela avisa que será tecnicamente indispensável para fazer o mundo rodar, mas filosoficamente castrada, a menos que, claro, emerja completamente fora da matriz de interesses financeiros atuais, o que parece improvável. O que nos traz, inevitavelmente, de volta ao título provocador deste documento. A ética é a ilusão dos fracos. Tendo em conta tudo o que falamos, as impressoras de dinheiro, a coerção militar, a complexidade desenhada para nos esgotar, por que é que a nossa espécie aceita viver nestas hierarquias corruptas e assimétricas? Por que é que aceitamos esta falta de ética? A máquina apresenta uma dissecção multidisciplinar e implacável para explicar isso. Ela divide a resposta em 4 áreas. Começa pela biologia. A evolução não é nossa amiga aqui, pois não? Não. A IA argumenta que a evolução humana na savana não selecionou a ética ou a empatia para posições de liderança. Selecionou a dominância, a agressividade e a manipulação tática para garantir a sobrevivência e os recursos. Sobrevivência do mais forte, ou do mais implacável. Mas não somos só macacos com ferramentas, nós construímos civilizações gigantescas. Pois, e é aí que entra a antropologia. Para manter sociedades enormes sem que elas colapsem, construímos mitos. A máquina chama-lhes mitos estabilizadores, para tornar a desigualdade aceitável. Como o tal direito divino dos reis. Exatamente. Se o povo acredita que o rei foi escolhido por Deus, não se revolta contra a miséria. E, hoje em dia, a IA diz que substituímos isso por mitos modernos como a mão invisível do mercado ou a meritocracia absoluta, assumindo que quem é muito rico merece sê-lo, ignorando as falhas do sistema. E a terceira área? A filosofia.
A máquina aponta que nós não resolvemos o problema da ética. Simplesmente substituímos-la pela legalidade. Ou seja, desde que cumpra a lei, está tudo bem. Exato. Algo pode ser perfeitamente legal, como certos esquemas financeiros que arruinam famílias, mas ser moralmente monstruoso. Reduzimos a nossa bússola moral ao cumprimento de contratos e burocracia. O que nos empurra para a psicologia. Porque, no dia-a-dia, nós vemos estas injustiças. Como é que lidamos com isto sem darmos em doidos? Dissonância cognitiva. A IA menciona duas experiências famosas para provar este ponto. A experiência de Milgram e a de Zimbardo na prisão de Stanford. Aquela em que as pessoas davam choques elétricos a outras só porque o indivíduo de bata branca mandava. Exatamente. As pessoas preferem anestesiar a sua bússola moral, delegando a responsabilidade na autoridade, do que enfrentar a estrutura e parar a máquina. É um mecanismo de proteção mental. É profundo e pesado? Bem, fazendo aqui uma síntese rápida desta nossa viagem alucinante. Começámos com as impressoras de dólares de Bretton Woods e o petrodólar a financiar a hegemonia americana. Passámos pelo caos planeado na base da sociedade com a arquitetura da complexidade. O tal cubo mágico. Isso. Vimos como as ideologias de Oriente e Ocidente são apenas duas faces da mesma moeda da governança algorítmica. E terminamos com a triste percepção de que a própria IA prevê acabar como mais um burocrata invisível, tal como aconteceu com o Linux. E isto levanta uma questão importante que deriva de tudo o que lemos neste documento. E deixamos isto para quem nos ouve refletir. Se o nosso sistema atual tem esta capacidade incrível de absorver e neutralizar todas as revoluções técnicas, transformando-as em puras ferramentas de controle sem ética, o que é que acontecerá quando tivermos uma governança planetária totalmente automatizada? Uma boa questão. Irá a palavra ética desaparecer por completo dos dicionários do futuro? Será que as inteligências artificiais de amanhã vão olhar para a moralidade apenas como um entrave operacional à eficiência perfeita da máquina? Essa é a reflexão que fechamos hoje. Queremos agradecer muito a quem nos ouve por ter ficado connosco nesta viagem por temas tão complexos e desafiantes. Continuem sempre a fazer as perguntas difíceis, a questionar estas narrativas pré-fabricadas e a manter a curiosidade bem viva. Como o professor Zogby fez no final do texto original, nós aqui também brindamos ao conhecimento. Até à próxima exploração aprofundada.